Olá, pessoal. Meu entrevistado de hoje é Edinaldo de Souza Portes, que foi aprovado no exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade no exame 2021. Edinaldo, quero agradecer pela sua disponibilidade, dar essa entrevista e contar um pouquinho como foi a sua preparação. Parabéns por essa conquista. E para a gente já começar, gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando diante de você, se não se importar qual a sua idade, dizer se você já se formou em contabilidade. Então, meu nome é Edinaldo de Souza Portes, né? Eu sou de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Sou formado em 2010 e eu trabalho na área contábil, né? Já tem uns 3 a 4 anos. Uhum. E foi sua primeira tentativa do exame de suficiência? Sim, na verdade, eu nunca, assim, na verdade, eu comecei a trabalhar na área contábil, mas nunca necessitava do registro mesmo para exercer minha profissão, certo? Uhum. E de 2018 para cá, quando eu entrei numa empresa, a gerente, a supervisora sempre me falava, olha, era bom você tirar seu registro, porque dependendo do diretor aqui, ele vai exigir seu registro para exercer sua função. E se você tiver uma oportunidade de algum cargo de contador aqui, você já vai ter seu registro para estar exercendo essa função. Eu resolvi fazer pela primeira vez, né, depois de praticamente 11 anos, o exame, né, porque na época que eu me formei, em 2010, estava ali o entrave se a gente precisava ou não fazer o exame, porque eu acho que teve uma lei, se eu não me engano, a partir de começo de junho de 2010, que passou a exigir o registro do CFC. Então, eu fiquei naquele entrave ali, pesquisei na época, né, no começo desse ano, fui ver que realmente eu tinha que fazer o exame. Então, eu ficava ali monitorando, né, os sites, Facebook, as redes sociais do CFC para saber quando seria a prova. Então, pelo que eu entendi, você precisou conciliar aí a sua preparação, apesar de já ter finalizado a faculdade, né? Mas com o trabalho, então, não pôde se Uhum. dedicar integralmente aos estudos. Então, na verdade, eu trabalhava, né? E quando eu chegava do serviço, eu começava a estudar. Uma Uhum. curiosidade que, na verdade, em meados de fevereiro, março, eu ficava olhando ali o site e não saía nada. E como eu vi que ano passado, acho que foi no final do ano passado, acho que só teve uma prova devido à pandemia, né? Então eu achava que a prova seria só lá para outubro, novembro, achava que só teria uma prova esse ano, né? Então eu estava meio ali tranquilão na minha, olhava o site, até que no mês de abril, mais ou menos assim, eu fiquei sem ver o site do CFC, alguma notícia, estava muito atarefado lá no meu serviço. E quando eu fui ver, já era meados de maio, era mais ou menos 11 de maio, praticamente, que saiu a notícia que a prova seria dia 27 de junho. Inclusive, a prova foi um dia depois do meu aniversário, foi dia Uhum. 26. Então, assim, foi meio que um presente para mim, assim, uma prova de surpresa. Aí que eu fiquei até um pouco assustado, né, que o prazo era um curto prazo para mim estar estudando, e foi aí que eu me decidi a me inscrever no Estratégia CFC, né? Iniciar minha jornada de estudos, até porque eu já tinha esquecido bastante coisa da faculdade. Uma preparação relativamente curta, mas a aprovação veio, pode-se dizer, de primeira, né? Como você disse, um presente de aniversário. Então, Sim. qual foi a sua sensação na hora que você viu que deu certo, né? Que agora sim você vai poder trabalhar tendo seu certificado? Foi uma sensação muito boa. Foi tipo, eu tirei um peso das costas, né? Tanto na parte lá do serviço, que eu necessitava de ter o registro, né? Tanto uma realização, né? Todo aluno que ingressa na faculdade, ele tem um sonho de se formar e ter o registro para exercer a profissão. Não só assim a empresa que eu trabalho, né? Como abre um leque de opções de serviços que você pode fazer exercendo sua profissão, né? E aquilo que você gosta, né? Uma área que eu me identifico muito, né? Foi uma sensação de alívio, né? Foi muito boa a sensação. Na verdade, eu fiz a prova, como o meu prazo foi muito curto, eu saí de lá achando que eu ia ser reprovado, porque a prova estava muito difícil, né? Uma das provas mais difíceis do CFC, com índice de aprovação muito baixo. Até assim, na correção, eu não tinha marcado muito bem as questões que eu tinha colocado no gabarito. Então, assim, eu fiquei ali entre 24 e 28, não sabendo qual questão eu tinha marcado. Só quando saiu o gabarito definitivo
que eu fui ver que eu passei. Aí comemorei e fiquei muito alegre. Pode-se dizer que foi um tempo relativamente curto de preparação específica, né? Eu digo preparação específica porque eu acho que a preparação para o exame mesmo, ela começa lá na faculdade, né? Com os conteúdos que você vai vendo, você já está no mercado de trabalho, então acredito que uma parte do que cai na prova, independente de grande ou pequena, você vê no seu dia a dia também, mas a preparação específica foi num tempo muito curto, né? E nesse tempo, como é que ficou a vida social? Você ainda deu tempo de conciliar, né? Encontro com familiares, saída, ou foi esse ser um pouco mais de um mês aí que você mergulhou nos estudos e todo o tempo que você tinha era dedicado a estudar? Como eu te falei, né, eu comecei na verdade, foi na segunda-feira, 11 de maio, que eu comecei a me ingressar dentro mesmo do curso do CFC, né, do Estratégia CFC, para fazer a prova. Então, a partir daquele dia ali, eu me joguei, mergulhei dentro dos estudos mesmo, deixei tudo de lado, não saía, amigos, familiares me chamavam para algum evento, eu não saía. Como eu trabalhava, né, como eu trabalho de 7h30 até às 18, eu chegava do serviço e ficava, às vezes, até 11, meia-noite estudando. Então, eu segui ali a trilha de estudos, né, com estratégia, e muito conteúdo ali que eu comecei a estudar, eu não sabia, tipo, pronunciamentos contábeis. Na época que eu me formei em contabilidade, lá eu comecei em 2007, né, e terminei em 2010, não existia essa matéria. Hoje eu já tenho até um professor que é meu, que é amigo meu, né, hoje ele dá aula, ele fala que hoje as universidades já têm esse conteúdo de pronunciamento, de perícia, tudo novo para mim. Esses 47 dias eu comecei tudo do zero mesmo, praticamente. Muitas coisas ali eu não sabia, assim, só mais a parte da contabilidade básica mesmo, né? Lançamentos, questão de estoque, o trivial da contabilidade eu sabia, mas muita coisa ali foi novo para mim. Então, a estratégia me deu uma visão muito ampla, conteúdo muito bom para estar estudando, né, e sendo aprovado nesse exame. E nesses 47 dias, a minha empresa também entendeu, né, que eu estava com um período de preparação muito curto e, às vezes, eu conciliava durante o serviço. Quando eu tinha algum tempo livre, eu estudava também. Então, esses 47 dias foi muito intenso para mim, né? Eu não sabia muita coisa do que estava pedindo no edital, e quando eu comecei a estudar, eu tive um problema também na minha visão, né? Uma doença que eu já tinha, e voltou a surgir essa doença para mim. Então, para mim, ficar muito tempo no computador, isso também foi um obstáculo durante a minha preparação. Então, assim, eu falo que essa prova aí, essa aprovação foi uma superação para mim, porque além de ter que aprender quase tudo de novo, fazia 11 anos que eu não assim, não estava ali ligado aos estudos, né? A parte da matéria em si mesmo, foi um aprendizado para mim esse tempo todo aí, e graças a Deus eu tive a aprovação com sucesso. Como você bem comentou, né, foram em 47 dias, você utilizou a trilha estratégica para poder otimizar os seus estudos, mas mesmo assim, deu tempo de ver todas as matérias? Na verdade, eu fiz um cálculo, né, de todas as horas que eu tinha que ter para mim estar vendo todas as aulas ali da trilha do estratégia e, pelo menos, tentar fazer alguns simulados. Eu pensei assim comigo, eu vou deixar a última semana para mim praticar os exercícios para não ficar só na teoria, né? Porque, assim, uma coisa é você só estudar e não praticar. Então, eu falei assim, vou deixar pelo menos a última semana só para me fazer resolução de questões. No caso, eu peguei as últimas quatro provas dos últimos exames e resolvi as 4. Fiz todos os simulados do Estratégia, né? Que tinha lá disponível para fazer. Então, esses praticamente 42 dias, 41 dias, eu consegui fazer tudo, consegui assistir tudo. Assim, acho que é um erro meu que assim eu aconselho a quem for ingressar no curso ter esse tempo de preparação maior, porque assim, a minha estratégia, né, foi mais assistir vídeos, porque como meu tempo era curto, eu falei, pelo menos eu vou tentar assistir todos os vídeos. Então, assim, foi uma estratégia que eu adotei.
consegui assistir todos os vídeos dos professores, acompanhava, imprimia o material em PDF, que é muito bom, por sinal. Então, eu pegava aquele material PDF, acompanhava, anotava, grifava as coisas mais importantes, né? E consegui fazer todo o acompanhamento dos vídeos dos professores, que foram muito bons, né? Passava a matéria com muita clareza, que dava para entender, coisas que eu nunca tinha visto. E consegui. Aí, na última semana, eu fiz todas as questões e fazia simular os últimos exames. Que isso também foi uma coisa que, como eu tenho um irmão que ele também é contador, e ele fez a prova, ele me falou que geralmente caía as questões de algum exame anterior ou era basicamente parecida, só que dessa vez não foi muito bem isso, né? Dessa vez aí caiu muitas NBC-TG que eu nem estudei, na verdade. Tipo, de curso, NBC-TG de 0,8 de custo de transação, NBC-TG 15, combinação de negócios, muitas NBC que eu nem tinha visto, porque como o meu tempo era curto, eu peguei mais aquelas normas principais, né, que caem mais. Então, muita coisa ali eu pulei. Assim, como eu também tenho um professor, ele falou, olha, você faz as questões que você tem mais certeza que vai acertar. E como que a prova tinha muita questão grande, ele até brincou comigo assim, professor, ele falou, olha, na verdade você vai fazer a prova não para fazer as 50 questões, você vai fazer a prova para acertar as 25 questões que você precisa. Então, ali no começo ali, eu estava muito nervoso, como também foi a minha primeira prova, eu nunca tinha feito concurso. Então, foi a minha primeira prova, assim, para valer, para passar em alguma coisa, algum exame ou concurso, foi a minha primeira prova para valer. Então, eu estava muito nervoso no dia. Eu comecei a fazer as questões que eu sabia. E naquilo eu fui vendo que o tempo era curto e muitas questões eu chutei, entendeu? Então, assim, é até um conselho que eu dou para os alunos, né, que vão ingressar agora, que vão fazer a prova futuramente, não se preocupar em fazer as 50 questões todas, né? Se preocupar em fazer o mínimo ali, que é 25 pontos. Já me falaram, né, que essa prova não foi feita para ser realizada por completo, né, que são 4 horas de prova, mas que é praticamente impossível, nem a pessoa que estivesse mais preparada possível conseguiria realizar toda a prova. Foi essa mesma impressão que você teve, que em 4 horas não daria tempo de realizar toda a prova? Sim. No começo lá você via muita questão grande, né? Muita questão grande e às vezes eu olhava a questão ali, aí você ficava aflito já fazer aquela questão, só que eu fui aconselhado, né, ia nas mais fáceis, né, as mais curtas, até pelos próprios professores aí do CFC, eles aconselharam isso. Então, eu fui nas questões que eu tinha mais certeza que eu ia acertar. Aí, quando eu fui fazendo ali, quando eu vi que eu tinha mais ou menos umas 20 certas, aí que eu comecei a ir nas questões mais complexas, né? E aí que eu fui fazendo as questões, aí eu não conseguia fazer, aí tive que voltar em outra. Tipo, tinha questão ali de uma página e meia. Então, assim, às vezes você ficava muito tempo perdido ali só lendo aquela questão e, às vezes, na hora ali do nervosismo, na apreensão, você deixava aquela questão na metade e já era um tempo perdido ali. Então, assim, o meu foco foi fazer as questões que eu tinha certeza absoluta que eu ia saber fazer e, principalmente, que eu ia acertar, né? Eu até lembro que eu acho que faltava 1 hora para mim terminar de fazer a prova, ainda faltava 20 questões para me fazer. Então, assim, em 40 minutos ali, eu praticamente chutei umas 20 questões. E, assim, meu número de acertos foi até um pouco meio na risca, né? Acertei 27 pontos. Assim, se eu tivesse o tempo disponível, um tempo maior, né, para fazer a prova, como a duração foi 4 horas, eu acredito que eu acertaria mais de 35 questões. O que pesa mais ali na hora da prova é você administrar, né, o tempo que você tem para fazer as questões.
porque é muito pouco tempo para fazer 50 questões. E, Edinaldo, foi um tempo relativamente curto, né? Relativamente não, foi um tempo curto de preparação. Você já Isso. deixou como dica aí as pessoas começarem a se preparar com antecedência, mas pensando nesse tempo que você teve, você considera que teve erros na sua preparação, coisas que você faria diferente ou coisas que você conseguiu consertar a tempo durante a sua preparação? E o que você considera também que foram os seus principais acertos que conseguiam, né, superar essa questão do tempo curto de preparação, a questão de ter conciliar trabalho com a preparação, essa questão de ter feito a prova de primeira, passado de primeira? Então, resumindo a pergunta, né, o que você considera aí que foram os seus erros e o que você considera que foram os seus principais acertos durante essa preparação? Os principais acertos, eu acho que foi o foco, né? Eu acho que quando você vai fazer um exame, que hoje em dia está sendo cada dia mais cobrado, né? Mais difícil, você tem que estar focado naquilo que você quer. Então, eu coloquei isso para mim, que esse ano eu ia tirar o registro, né, de contabilidade, e eu acho que o que mais me fez mais ficar preparado para realizar a prova foi a questão de resolver as questões. Eu acho que foi um acerto meu, porque não adianta você só estudar, só ler as teorias, ver os vídeos e não fazer as questões. Então, como eu te falei anteriormente aí, na minha última semana eu ficava praticamente, às vezes na verdade, nessa semana do exame, eu pedi 2 dias de folga e me isolei. Da minha família, né? Fui para uma casa que a gente tem aqui, num lugar aqui perto, e fiquei sozinho, focado naquilo, fazendo as questões, durante, no caso, quinta, sexta e sábado, sendo que de segunda a quarta eu fiz alguns simulados do Estratégia SFC. Então, eu acho que o ponto-chave que me fez eu passar na prova foi essa questão das questões, porque eu tinha visto praticamente só vídeo, né? Não tinha lido muita coisa, assim, a lei seca, né, que a gente fala, pegar a lei ali e começar a ler, eu não tinha feito isso. E nesse período aí, eu até pensava, será que só o vídeo será suficiente para me passar? Então, eu ficava muito com medo, porque, assim, eu via prova lá que caía um trecho da lei e você teria que marcar ali qual que era a questão certa, ou eles confundiam com algum número, tipo, questão de resolução, questão de ética. Então, eu ficava muito com medo. Só que quando eu fazia muita questão, eu começava a pegar aquela matéria começava a entrar na minha cabeça, pelo fato de eu fazer muita questão. Então, eu acho que a prática de fazer tantas questões, assim, de uma forma ou outra, foi acabando que eu comecei a entender a matéria, entendeu? Porque muita matéria ali, como eu te falei, principalmente pronunciamento, eu não sabia quase praticamente nada. Então, foi uma coisa tudo nova para mim, que me fez passar mesmo, acho que foi a questão das questões, de fazer muitas questões, né? E, Edinaldo, o que você considera que foi mais difícil nessa sua caminhada rumo à aprovação? E qual foi a sua principal motivação que te fez acreditar que nesse curto espaço de tempo você alcançaria a sua aprovação? Olha, para mim o que foi mais difícil foi a questão de conciliar meu tempo, né? Como eu te falei, eu trabalho, né? Então, eu achava que esse tempo não ia ser suficiente, mas o ponto-chave mesmo foi a questão do meu trabalho, né? Como eu te falei, eu tive uma oportunidade no meu trabalho de estar ingressando numa área totalmente voltada à contabilidade, e lá eles estavam exigindo esse registro, né? Então, isso me motivou muito, e meus colegas de trabalho falavam para mim também, né, que eu era capaz de fazer essa prova e passar. Então, esse tempo todo de 47 dias, me aprofundei totalmente nos estudos, larguei tudo de lado e, graças a Deus, eu tive o sucesso de estar passando aí pela primeira vez, né? Uhum. E, Edinaldo, para a gente já caminhar para o final dessa entrevista, o que você gostaria de aconselhar para quem está iniciando agora os seus estudos para o exame? O que você gostaria de deixar de mensagem, né, para aqueles que ainda não alcançaram a tão sonhada aprovação, já passaram por tentativas, né, mas infelizmente não foram aprovados? Então, que mensagem que você gostaria também de deixar para essas pessoas que estão nos assistindo? Eu gostaria de
desejar é que você antecipe bem seus estudos, né? Não deixe para a última hora, como eu fiz. Como o próprio estratégia já tem uma trilha ali a ser seguido, você antecipe bem essa trilha, já comece quando já lançar o edital, né? Já comece já estudando bem antes, porque o edital, na verdade, ele praticamente quase nada, então você se preparar bem antes, ter um tempo suficiente para estar fazendo a prova, eu acho que é um grande diferencial na hora de você chegar lá e saber todo aquele assunto que caiu que estava no edital. Não só o edital, às vezes você, principalmente eu não li todas as normas, e caiu muita norma, como eu te falei, caiu muita norma que eu não sabia. Então, eu acho que um diferencial é você não só ficar dentro do que está pedindo o edital, você às vezes aprofundar, ler algumas outras normas e bem preparado para o exame, porque hoje o exame está cada dia mais difícil, e se você tiver um planejamento de estar estudando todo o conteúdo ali e estar fazendo os exercícios que o estratégia coloca à disposição, os simulados, está sempre dando uma olhada nas últimas provas que foram realizadas e está tentando fazer aquelas provas para meio que exercitar também, eu acho que é um ponto-chave para você chegar lá com um passo à frente dos outros, para você ficar mais preparado e ter o sucesso na aprovação, né? Ronaldo, mais uma vez, parabéns por essa conquista e muito obrigada por dividir com a gente aí um pouquinho de como foi a sua caminhada até a aprovação. Então, mais uma vez, parabéns, obrigada. Eu que agradeço o Estratégia Oportunidade, né? Queria agradecer mais uma vez o Estratégia pelo conteúdo que foi passado, né? E eu sou eternamente grato a todos os professores lá que tiveram um tempinho para passar seu conhecimento a mim. A gente que agradece a confiança. Eu sempre falo, né, que nada adianta um bom material sem um bom aluno, né? Um bom material é a ponte, mas se não tem um aluno para fazer essa travessia, ou seja, para pegar esse material e fazer bom proveito dele, né, que é sentar e estudar, não tem aprovação. Então, a gente fica muito feliz de fazer parte dessa caminhada, mas saiba que o mérito é todo seu. Como eu disse, não adianta um bom material se não tiver alguém que se dedique a ele, né, que faça de fato um bom aproveitamento desse material e estude. Então, a gente fica muito feliz de participar dessa caminhada, mas não tenha dúvidas de que o mérito é todo seu. Então, a gente que agradece a confiança. Ok, obrigado. E para você que está nos assistindo, você já sabe, para ficar por dentro de todas as novidades do exame de suficiência, acompanhe a Estratégia CFC no YouTube e também no Instagram. Um grande abraço. Tchau!